Bem, então a gente vai falar aí sobre polinização, né? A relação, a importância das abelhas nesse processo e também sobre a importância econômica, né? Porque as abelhas são responsáveis aí pela polinização da maioria da produção dos nossos alimentos em geral, né? Então, alimentos de origem vegetal normalmente são polinizados por abelhas, tá? Ou seja, na polinização, a abelha presta um serviço ambiental, tá? Por quê? Porque ela faz com que ocorra a produção de bens, a regulação, e além disso, ela traz benefícios culturais. Que bens que são produzidos? Então, alimentos, fibras, né? Algodão para fazer roupa, lenha, água doce, né? Bioquímicos, regulação. Qual a importância do serviço ambiental? Regulação do clima, doenças, cheias, destoxificação. E, além disso, são produzidos bens não materiais, né, pelos ecossistemas, aonde a participação da polinização é importante. Então, o que é a polinização? É a transferência dos grãos de pólen da antera, que é a parte masculina, que aqui é essa amarelinha, para o estigma. O estigma é a parte feminina, que é a vermelhinha aqui. Então, os grãos de pólen devem sair da antera, aqui uma antera, aqui outra, né? E chegar até o estigma, para que daí a flor seja fecundada e ocorra a formação de novos frutos e sementes. Detalhe, você pode ter uma autopolinização, né? Quando o pólen de uma flor fecunda ela própria, tá? E a polinização cruzada, quando o pólen de uma flor fecunda outra flor, certo? Seja essa flor da mesma planta ou de outras plantas, tá? Então, por isso que a abelha é importante nesse processo. Ela conduz esse grão de pólen, muitas vezes, de uma planta para outra planta, né? Promovendo essa polinização cruzada. Isso é bom para aumentar a variabilidade da espécie, né? Atualmente, estima-se que 88% das plantas com flores são polinizadas por animais, tá? A gente fala da abelha principalmente, né? Mas também temos borboleta, o próprio beija-flor e outros pássaros, né? O morcego é um importante polinizador, alguns mamíferos, né? Também fazem essa polinização aí. E quando a gente fala de abelha, não é só a abelha comercial, a nossa famosa Apis mellifera. Também temos o quê? As abelhas indígenas, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que são as abelhas sem ferrão, ou abelhas indígenas. Porém, entre todos os animais, as abelhas são as principais polinizadoras. Elas são, vamos dizer assim, conhecidas como polinizadores profissionais, né? Ela possui o que em sua superfície? Pelos, né? Que são eletrostaticamente carregados, onde o grão de pólen gruda, o aparelho bucal especializado, na pele, aqui nas pernas,
onde que ficam grudados também o grão de pólen. E, além disso, estruturas especializadas para transportar pólen. Então, tem aquele pólen que ela consegue transportar, porque ela quer transportar, e tem muito do pólen que fica grudado na superfície dela, durante esse voo aí. Aqui dá para ver, ó, pólen grudado, ó, o pólen gruda aqui na lateral dela, tá? Então, estima-se que no mundo existem 20 mil espécies de abelhas, tá? A nossa Apis mellifera pertence à família Apidae, que é essa daqui, ó. De longe é a mais famosa, né? Mas existem muitas abelhas conhecidas como abelhas, ou abelhas indígenas, ou abelhas sem ferrão, ou melipônias. Também são conhecidas como melipônias, meliponídeas, tá? Mas, taxonomicamente, são esses grupos que estão aqui. Digo, essas famílias. Então, algumas das culturas que as abelhas polinizam, né? E aí as flores, tomate, café, melancia, coco, manga, pimentão, laranja, melão, goiaba, maçã. Aqui na sequência, essas frutas, ó. Certo? Outras flores aí, ó. Pêssego, girassol, chuchu, berinjela, pepino, canola, que é usado para fazer óleo, abacate, carambola, urucum, jabuticaba, as frutas. Outras culturas aí importantes: algodão, alfafa, né? Alfafa é utilizada para fazer o quê? Ração. E algodão, obviamente, para fazer roupas, né? Então, tudo aí depende da abelha, tá? Então, acredita-se que as abelhas melhoram, ou seja, aumentam a produção de mais de 75% das culturas agrícolas atuais. Influenciam no suprimento de 35% dos alimentos para humanos. Aí tem bastante estudo químico, né? Foi estimado que a polinização prestada pelas abelhas aumentam em 400 bilhões de reais a produção mundial da agricultura. Ou seja, é muito importante, né? Porém, existem algumas ações humanas que promovem o quê? A redução ou até mesmo a extinção das abelhas nativas ou das manejadas. Nativas são as indígenas, as sem ferrão, as meliponídeas. E as manejadas são as nossas apis mellifera, né? A gente vai ver daqui a pouco com relação aos inseticidas. Mas só adiantando aqui, não só o próprio inseticida, né, como durante a agricultura, né, em áreas que ainda são mata, você faz o desmatamento, mata as abelhas que estão ali, certo? E a poluição também, né? A poluição também acaba aí prejudicando as abelhas, né? Aí alguns estudos que foram feitos, né? Aí também outros estudos, não vamos entrar em detalhe, mas foi um estudo que foi feito e relacionou o quê? O número de polinizadores diminui conforme seja muito alto o manejo da agricultura. Ou seja, quanto mais veneno introduzem na agricultura, mais inseticidas, né, mais manejo é realizado,
menor vai ser o quê? O número de visita dos polinizadores, especialmente as abelhas. Então, qual seria uma solução para essa crise? Que atualmente as abelhas, principalmente as apis, né, sofrem uma crise aí. Então, uma solução seria o quê? A produção, né, a criação de abelhas, né, tanto as selvagens, as indígenas, quanto as apis melíferas, próximo a locais de agricultura, próximo a locais onde a gente tem a produção de alimentos. Detalhe, em alguns estudos foi demonstrado que as abelhas selvagens, né, ou as abelhas indígenas, são até mais eficazes do que a nossa própria apis mellifera, que é a abelha europeia, a nossa que a gente cria aí. A vantagem da apis mellifera é que, além de polinizar, ela ainda fornece o mel, fornece a cera, fornece o próprio pólen, o veneno, né? Geleia real. Mas, atualmente, existem muitos estudos o quê? Estimulando a criação de abelhas sem ferrão, dessas abelhas indígenas aqui, né? De abelhas sem ferrão, próximo a áreas que estão sendo feita a agricultura. Estima-se que no Brasil existem mais de 1.600 espécies de abelhas selvagens, né? E tem alguns estudos aí, por exemplo, produção de castanha na mata, principalmente na região norte, né? Ali na Amazônia, né? Olha aí as abelhas que fazem a polinização da castanheira. Então, tem estudos ali mostrando, né, que a castanheira foi visitada aí por diversas espécies, né? Diversas espécies de abelha, tá? Todas indígenas, né? Abelhas sem ferrão, ou nativas. Vamos falar nativas, vai. Morango. O morango é polinizado por essa abelhinha aqui, ó. Eu não sei o nome porque é muitas coisas, né? Um outro nome aqui eu marquei mais. O que acontece? Se você tiver na sua estufa, ou próximo, a produção dessa daqui é uma abelhinha pequena, né? Olha, os morangos ficam bem mais bonitos, né? E além disso, aumenta o peso do fruto, né? Fruto mais pesado, ou seja, aumento da produção. Até aqui, ó. A abelhinha chama-se osso grande. Outra cultura, berinjela. Aí a flor da berinjela, tá? Ela é polinizada por essa abelha, M. fasciculata, Melipona fasciculata, né? Notou-se o quê? Que locais onde tinha abelha, a frutificação foi 50%, sem abelha foi 23%. O aborto, ou seja, os frutos que caíram, né? Sem abelha, 76%, com abelha caiu para 45%. O peso médio, sem abelha, 213, com abelha, 418. E assim por diante. Ou seja, a abelha aumentou a produção da berinjela. E com relação às abelhas nativas, né, o que tem se estimulado? A produção próximo ao local aí de que você tiver a sua cultura agrícola, a criação de locais
onde a gente possa alojar os ninhos, sejam cavidades arbóreas. Isso daqui, por exemplo, foi feito numa garrafa, tá vendo? Isso daqui numa caixa, né? A garrafa é utilizada para capturar o enxame, então você vai lá, captura, e depois você começa uma nova o quê? Uma nova criação dessa abelha aí. Aí já tem vários estudos, né, para você o quê? Capturar os enxames, né? Então, isso daqui é um recipiente que você coloca ali na árvore, deixa aqui aberto, com o intuito de criar uma nova colmeia e capturar o enxame. Tem também enxames capturados em caixas, né? Tudo abelha nativa aí. Essa daqui a gente vai ver daqui a pouco é a abelha mirim, capturada em madeiras, tá vendo? Tem até troncos de bambu, por exemplo, para capturar mamangava. Mangava parece um besouro, uma abelha enorme, né, que poliniza o maracujá. Na presença dela, o quê? Aumento de 30%, não, quer dizer, na ausência dessa abelha, ocorre aumento de 30% para o produtor. Ou seja, o produtor ali que tem uma produção de maracujá, né, convém ele ter a mamangava por perto. Além disso, se você tiver alguns tipos de árvores, como ipê amarelo, sibipiruna, quaresmeira, próximo ao seu cultivo, essas abelhas sem ferrão, as meliponídeas, né, tendem o quê? Tendem a nidificar nessas árvores, ou seja, construir ninhos próximos, né, nessas árvores aqui. Então, são árvores excelentes que elas gostam de construir ninhos, tá? Outro local que as abelhas também costumam fazer ninhos é no solo, que depende do tipo de abelha, né? Por exemplo, isso aqui, ó, guiruçu. Ela faz o ninho no solo, tá vendo? Enterrada. Então faz uma galeria aqui para conseguir chegar lá embaixo. Essa outra aqui também, ó. Pequenininha abelha, tá vendo? Bem pequena. Faz ninho no solo também. Então, para você capturar essas abelhas, convém, né, eles fazer isso daqui, ó. Pega um tijolo, enche de barro e faz a entrada delas, o quê? Para simular, o intuito é sempre simular a colmeia, né? Essa daí faz a polinização do tomate. Olha aí. Que como é o ninho dela lá embaixo. Ó. Então pode-se fazer cavidades no solo, né? Prepara a terra, a fim de manter depois de você ter capturado, se você conseguir capturar enxame, depois você faz a cavidade no solo e coloca ele lá. Então, qual o objetivo, né, da criação de abelhas? Nesse caso aqui, a gente vai tratar mais de nativas. Aumentar a quantidade e diversidade de recursos, plantar várias culturas, evitar o uso de pesticidas, que além de tudo são caros, né, ou pelo menos diminuir isso daí, e restaurar fragmentos de mata, porque todo local que você tem muitas abelhas indígenas ou nativas, né, elas tendem o quê? A restaurar a própria vegetação local. Então, os polinizadores se agregam em locais que têm flores, né? Fazem o quê?
locais que tem flores, muitas flores do lado ali. Produção agrícola aumenta, a colônia das abelhas tende a aumentar, o estoque de pólen dentro da colmeia tende a aumentar, porque ela coletou mais néctar, mais pólen, tem mais flores, tem mais pólen, tem mais ninho, a colônia aumenta. E a produção agrícola é paralela a isso. Então, por isso também que é o quê? É sempre sugerido, você tem a produção agrícola ali, né? Próximo à sua produção agrícola, você ter uma mata, um fragmento de mata. Porque esse fragmento de mata aí é onde o animal vai viver, se alimentar, se reproduzir e se proteger contra inimigos naturais. Só que detalhe, depois ele vem polinizar isso daí durante a sua existência. Então, esses fragmentos podem ser simples ou complexos. E aí tem diversos estudos realizados, né? Por exemplo, com relação ao café. Estima-se, um estudo aí de 2004, né? Estimaram em 60 mil dólares anuais de lucro foram obtidos a partir da polinização realizada pelas abelhas. Então, aqui está a produção agrícola, né? E quanto menor a distância entre a produção agrícola e os remanescentes florestais, menor essa distância, maior o número de visitas que elas fizeram, aumentando em até 20% a formação de frutos. Então, esse aqui foi um estudo de café, né? Aumentou em 20% a produção do café. Em locais que tinham o quê? Que tinham remanescentes florestais próximo, aí foi um estudo do café. Mas tem diversos estudos aí, né? Com outras culturas também, né? A gente vai ver daqui a pouco. No Brasil estão sendo feitas pesquisas básicas, né? Básicas, aplicadas. Ainda tem muita coisa aí que está sendo feita. Esses são alguns pesquisadores que estão fazendo esse tipo de trabalho. E aí alguns outros tipos de flores. Então, essa flor, por exemplo, ó, ela possui o que aqui? A parte masculina aqui embaixo. E a feminina, que é o estigma lá em cima. Então, dificilmente esse pólen consegue sair daqui de baixo e chegar e fecundar lá em cima, certo? A não ser que, nesse caso, ele é carregado por um animal, uma abelha, né? Então, aí é o que a gente já tinha visto lá, né? O estigma é a estrutura feminina, a antera é a masculina. A hora que o grão de pólen fecunda o estigma, ocorre o quê? O nascimento do novo fruto, que depois ele vai maturando. E aqui era o ovário, então aqui é o que vai, aqui dentro é onde vai crescer esse novo fruto. Depois ele matura até dar uma nova origem a um novo embrião, né? Da origem à nova planta. Então, para certas plantas, tem que ser, quem faz essa polinização é principalmente o vento, né? A água, além dos animais. Dentro dos animais, diversos grupos, ó, aves, como beija-flor, mamíferos, abelhas. Aí a autofecundação, por exemplo, isso daí é o algodoeiro, certo? No algodoeiro, você veja, para o pólen sair daqui e chegar lá em cima, ele até chegaria, mas para ele sair
de uma flor chegar na outra flor, né, que é um outro pé esse daqui, vou fazer a fecundação cruzada, é mais difícil de ser levado pelo vento ou pela água, da água da chuva, né? Então, as abelhas aí no algodão são muito importantes. Outros exemplos aí, ó, a aboboreira, melão, tudo polinizado por abelhas, ó. Chuchu, melancia, pepino, bucha, tudo polinizado pelas abelhas, as cucurbitáceas, né? Planta das famílias das cucurbitáceas. Mas e daí ela pergunta, o polinizador faz esse serviço de graça? Aqui é uma abelha. Na verdade, as abelhas são atraídas pelo néctar, pelo pólen também, né? Que elas consomem, mas pelo néctar, né? E quando ela faz isso, ela faz a transferência do pólen. Você tem também as abelhas solitárias, né? Aí a perna dela, nesse local aqui, onde que os pólen aí ficam grudados. Daí você tem a abelha com língua curta e com língua mais comprida. O que acontece? Essas com língua curta polinizam um tipo de flor, né? Mas essas com língua comprida são especializadas para polinizar esse tipo de flor aqui, tá vendo? O néctar fica lá embaixo, né? Então, para alcançar esse néctar, tem que ter essa língua aí enorme. Nem todo visitante é um polinizador, né? Só é polinizador que realmente consegue levar para o estigma. Então, você tem o exemplo aí do maracujá, né? O maracujá, algumas abelhas pequenas não conseguem fazer essa polinização. Tem que ser a mamangaba, mamangava. Aí outras flores, né? Flor do algodoeiro. Importância. Estima-se que no cerrado, 30% das plantas são polinizadas apenas por abelhas. 30% só por abelhas, né? Então não adianta, não é o vento, nem a água, nem nada. A água é importante quando chove, né? Porque quando chove, o que acontece? A gota da chuva cai no pólen e espalha esse pólen aí na planta inteira, né? O vento, idem. Então, estimamos também que 70% das plantas cultivadas utilizam diretamente e dependem da polinização realizada por abelhas. Aí ele dá alguns números, né? Então, você tem graus de polinização. Quando a polinização é essencial, significa o quê? 95% é polinizada. Entre 95 e 65, uma dependência grande, modesta, e 5% da polinização é uma dependência pequena. Então, a gente vai ter, ó, dependência essencial. Mais de 95% da polinização depende de algum animal, no caso, a abelha. Maracujá, maçã, melão, melancia, abóbora, pepino, acerola e cacau. Tá vendo? 95% da produção depende da abelha. Aqui é 65%, ó. Tomate, abacate, girassol, goiaba. Aqui é 25%, é menos, tá? Mas também ajuda, né? Algodoeiro, a própria soja, café, morango, canola, caju e, por último, pequeno, feijão. Não quer dizer que se você, nesses aqui que são pequenos, né?
Não quer dizer que eles sejam também, no caso, você aumenta a produção, né? Se tiver abelha ali presente, essa produção é aumentada. Aí alguns outros estudos também, né? Estudos econômicos aí. 60% das espécies cultivadas para alimentação dependem, em certo grau, da polinização do animal. Estudo de 2015. Outro estudo de 2000 da produção de 2012 estima o quê? Que houve ganhos com a polinização animal, né? Ou seja, aumentaram em 30% a produção total de alimentos, dando um lucro de 45 bilhões de dólares na safra 2012. Aí é um estudo conduzido com a algodoeiro, né? Onde eles constataram o quê? Que quanto mais vegetação nativa você tiver próximo à sua área de produção, né? Nesse caso que foi com a aboboreira, maior o número de abelhas, e maior, consequentemente, a polinização. Aí a soja. Na soja, também estudos, tá? Quando caixas de abelhas são colocadas na área de cultivo, aumento de 18% da produção de grãos. Certo? Então, esse aqui é um estudo importante, ó. Aumentaram em 18% a produção de grãos quando foi colocada a abelha. Porque a soja não é polinizada exclusivamente por abelhas, mas quando você tem abelhas perto, né, você tem um aumento da produção, tá vendo? 18%, não é pouca coisa não. E também teve o quê? Um aumento aqui de 6% quando polinizadores nativos, né, ou seja, da área, vinham visitar a soja. Certo? Então, se você plantar essa soja próximo ao local onde tem abelha, né? Próximo, ou seja, onde tem mata nativa, você tem aumento de 6%. E se você introduzir as caixas de abelha no meio da soja, aumento de 18% na produção de grãos. Isso é um estudo de 2014. Tá? Importante, hein? Outros estudos aí. Macieira aumentou 44%, colocando 12 colmeias por hectare. Da mandaçaia, mais 7 colmeias por hectare da nossa apis mellifera. Então, a abelha africanizada é apis mellifera, tá? Então, aqui na maçã, ele fez um mix, né? Um mix. Colocou a mandaçaia, que é uma melipona, né? 12 colmeias, mais a apis, 7 colmeias por hectare. Aumentou em 44% a produção de frutos. Café. Outro estudo aí. Se o café for cultivado próximo, ou seja, menos de 1 quilômetro de fragmentos de mata nativa, você tem uma produção 14,6% maior do que se ele for cultivado em áreas sem mata nativa próxima. Tá vendo? Por quê? Por causa, inclusive, da polinização, né? Plantio direto. Quando não é feito o revolvimento do solo, muitas abelhas nativas ali da região, né? Que são aquelas que têm a caixa da abelha dentro do solo, não são removidas, ou seja, continuam vivas.
Aí tem diversos estudos, né? Ó. Consórcio de culturas, né? Culturas, umas que produzem flores, outras não, né? Para facilitar o acesso das abelhas. Criação de flores ali próximo à produção vegetal, tá vendo? Presença de plantas com flores próximo às bordas dos cultivos, tá? Então, são todos o quê? Práticas que favorecem a presença dos polinizadores. Evitar o uso de inseticida também, né? Com relação à irrigação. Se for uma irrigação por gotejamento, não atrapalha as abelhas. Esse tipo de irrigação aí acaba atrapalhando as abelhas. Suplementação com ninhos armadilhas, ou seja, colocar ninhos para depois você criar mais abelha, né? Uso de troncos para construção de ninhos, né? E também entra na construção de ninhos, né? E assim por diante. Ou seja, é sempre bom ter a abelha próximo ao seu cultivo. E melhor ainda se colocar essas abelhas, se você pega essas abelhas e coloca elas, caixas, né? Você viu? Colocou caixas até na soja, né? A gente sabe da laranja também, né? Então, a polinização sempre ajuda a aumentar a produção agrícola.